Muito bem, então vou falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui. O nosso foco maior tem sido a questão do aquífero Guarani. Então é a utilização de águas subterrâneas e, em especial, a questão do aquífero Guarani. A importância de a gente estar desenvolvendo pesquisas sobre o aquífero Guarani aqui na área é que a região de São Carlos e o entorno se encontra na zona de afloramento do aquífero Guarani, das formações que compõem o aquífero Guarani. E essas áreas são supostamente áreas de recarga do aquífero. Então a questão do gerenciamento, de exploração do aquífero, de aproveitamento desse recurso hídrico, depende muito da taxa de recarga, taxa de reposição de água no sistema. Então, por ser uma zona de afloramento, aparentemente, supostamente, essas áreas também são áreas de recarga, só que não se conhece exatamente qual é a taxa efetiva de recarga. E um dos estudos que nós fazemos, a maioria dos estudos, são justamente direcionados ao conhecimento dos mecanismos de recarga e do funcionamento do sistema aquífero Guarani, especialmente aqui na nossa região de estudo. Uma questão muito importante é o gerenciamento dos recursos hídricos de uma forma geral. Para a gente conseguir gerenciar de modo efetivo, a gente precisa de ferramentas de gerenciamento. Então, uma das ferramentas que nós desenvolvemos é a questão do desenvolvimento de software apropriado para o gerenciamento de recursos hídricos subterrâneos, para modelação desses aquíferos, baseado em método de elementos finitos, e todas as técnicas numéricas de processamento e visualização desses dados que são necessárias. Então, para a questão do gerenciamento de recursos hídricos, são necessárias essas ferramentas. Nós fazemos uma parte desse trabalho desenvolvendo essas ferramentas computacionais. Outros trabalhos que os colegas estão desenvolvendo no departamento são relacionados à gestão de recursos hídricos superficiais. Então, a questão da disponibilidade hídrica para abastecimento, questões de inundação, é um problema que não ocorre somente em São Paulo, lá a escala é maior, mas também aqui em São Carlos a gente tem esses problemas de enchente. Então, vários trabalhos são direcionados à questão de problemas de impermeabilização da superfície e o consequente excedente de escoamento superficial que vai provocar inundações. Então, tem alguns colegas que trabalham também nessa área de prevenção de enchentes. O córrego do Gregório, que frequentemente na época de verão, nesse período agora do ano de verão, para algumas situações de chuva muito intensa, ele acaba transbordando. Então gera problemas de inundação, principalmente no centro comercial da cidade. Isso gera transtornos para a população e para o próprio comércio. Alguns estudos são relacionados a isso. E qual é o custo financeiro dessas inundações? E pesquisa-se também formas de reduzir o impacto dessas inundações através do aumento da taxa de infiltração, ou seria redução da impermeabilização nos lotes. Outros estudos que são feitos são relacionados à questão do transporte de sedimentos. Então, o transporte de sedimentos é um problema relacionado fortemente à questão da erosão, da desmatamento, consequente erosão, e esses sedimentos são erodidos, são transportados pelos cursos d'água. O problema do transporte de sedimentos, em parte, está relacionado também à questão da geração de energia elétrica. Então, nós temos sistemas de barragens, a água é represada para a geração de energia elétrica. Quando diminui a velocidade de escoamento, esses sedimentos são depositados no fundo das barragens, diminuindo então o volume de água acumulado efetivamente. Isso reduz o tempo de vida útil da barragem. Então, um dos colegas do departamento está desenvolvendo pesquisas justamente nesse sentido, de quantificar o assoreamento das principais barragens do estado. Então, são barragens que são utilizadas para a geração de energia elétrica. Um lado muito importante é a questão do monitoramento hidrológico ou hidrogeológico, em que se procura obter dados reais de campo das diversas variáveis hidrológicas ou climatológicas, como precipitação, insolação, infiltração, vazão ou descarga nos cursos d'água. E para um gerenciamento efetivo desses recursos hídricos é necessário que se tenha dados de campo que acabam gerando séries históricas de longo prazo, de 5, 10, 15, 30 anos, 50 anos de dados, e com base nesses dados observados ao longo do tempo, pode-se estimar qual vai ser o comportamento futuro.
Então, uma parte muito importante do gerenciamento da água, dos recursos hídricos, é a questão do monitoramento, da aquisição de dados em campo. Bom, então a questão também é a utilização da internet para a divulgação desses dados. Os dados que são obtidos em campo, os dados monitorados, são disponibilizados através de páginas do departamento. Então, as pessoas de fora têm acesso a essas informações. Assim como os resultados de pesquisas relacionadas à água são disponibilizados pela internet. Tanto a parte de monitoramento, quanto quantificação, extrapolação e também resultados de simulação de estimativas e previsões de comportamento futuro são disponibilizados na internet e ficam à disposição da população. Bom, do ponto de vista do que eu faço, o mais interessante realmente é a questão do aquífero Guarani. O que a gente faz com relação ao aquífero Guarani é justamente procurar quantificar efetivamente o que foi estimado anteriormente. Então, os primeiros estudos eram mais de estimativa da disponibilidade hídrica, e o que a gente pretende fazer é realmente verificar se existe essa recarga que foi estimada, porque isso que vai ser fundamental realmente para a exploração do aquífero. Se a recarga existe, ele pode ser bem explorado. Se ela não atinge esse valor estimado anteriormente, a gente tem que tomar mais cuidado com a preservação do sistema. Outra questão importante é o gerenciamento integrado de recursos hídricos subterrâneos e superficiais. Então, o que nós consideramos bastante importante é sempre destacar que o recurso hídrico superficial, perene, como a gente conhece, esses rios que duram o ano todo, eles só existem devido à presença dos recursos hídricos subterrâneos. Então, os aquíferos que armazenam a água que precipita e infiltra, fica armazenada nos aquíferos e vai liberando lentamente para a formação dos rios. Se não houvesse esses aquíferos que armazenam água nos períodos em que não há precipitação, os rios seriam todos temporários, porque não existiria uma fonte que alimenta esses rios. Então é muito importante, quando se está falando de água, da questão do gerenciamento integrado. Procurar preservar não somente os recursos hídricos superficiais, que eles são mais facilmente deteriorados devido ao acesso rápido, mas também os recursos hídricos subterrâneos, que são a base realmente da existência dos recursos hídricos superficiais. São pouco conhecidos, são pouco visíveis e pela desinformação existe um risco bastante grande de que eles venham a ser deteriorados e eventualmente comprometidos.